Como a nossa aula de hoje é sobre distúrbios da hemostasia primária e secundária, a gente tem que relembrar um pouquinho do processo de homeostasia. Vale a pena a gente relembrar o processo de homeostasia, porque a gente vai estar falando de vários mecanismos da hemostasia, né, que vão estar desregulados nesses distúrbios. Então, professor, o que é a hemostasia? A hemostasia, pessoal, ela é um processo altamente regulado que ajuda o sangue a se manter no estado líquido dentro do vaso, mas a partir do momento em que a gente tenha uma lesão dentro desse vaso, a gente vai ter a formação de um tampão hemostático, que vai ficar localizado naquele sítio de lesão, evitando que o paciente sangre até morrer, beleza? Então, esse processo de hemostasia, tá, é um mecanismo fisiológico que vai permitir que o sangue, dentro do vaso normal, ele fique no estado líquido sem coágulos. Mas a partir do momento em que a gente tem uma lesão nesse vaso, ele vai fazer o vaso parar de sangrar. E quem vai fazer o vaso parar de sangrar, a gente vai ver daqui a pouco, que é um processo que a gente chama de hemostasia primária. Só que, além da hemostasia primária, a gente tem a hemostasia secundária. E a função da hemostasia secundária, pessoal, é evitar que o nosso paciente volte a sangrar. É evitar que a gente volte a sangrar. Só que aí, depois de um tempo, a gente tem células, né, que vão ser regeneradas naquele sítio de lesão. Então, a gente vai ter a solução da lesão. Portanto, depois de um tempo, a gente precisa retirar esse tampão hemostático. Então, a própria hemostasia consegue retirar esse tampão hemostático. Então, isso aqui é um resuminho do que a gente vai ter na primeira etapa da nossa aula de hoje, na primeira etapa do nosso minicurso de hoje. Entender o processo de hemostasia e depois entender algumas doenças relacionadas à disfunção tanto da hemostasia primária quanto da hemostasia secundária. Bem, e aí a gente tem que entender também que a contraparte da hemostasia é a trombose. Desregulações da hemostasia podem levar tanto ao sangramento quanto à trombose. Então, tanto a hemostasia quanto a trombose vão estar relacionadas às plaquetas, à parede vascular e também à cascata de coagulação. Então, eu trouxe aqui para vocês um esquema, né, exemplificando um vaso sanguíneo, onde a gente tem aqui, ó, as células endoteliais, a gente tem aqui em branco as plaquetas e aqui em vermelho as hemácias, né? E aqui embaixo também células endoteliais vasculares. Então, pessoal, a partir do momento em que a gente tenha a lesão das células endoteliais, esse vaso ele vai fazer vasoconstrição. E essa vasoconstrição que acontece em um primeiro momento é justamente para auxiliar o vaso parar de sangrar. Isso acontece principalmente por reflexos neurogênicos. Só que esse reflexo de vasoconstrição, ele é temporário. E ele não é suficiente para fazer o nosso vaso não sangrar mais. E é por isso que, com essa lesão, a gente também tem a exposição aqui do colágeno subendotelial, do colágeno que fica abaixo das células endoteliais aqui. E aqui no colágeno subendotelial, a gente tem um fator que é chamado de fator de von Willebrand. E esse fator ele serve como local de aderência das plaquetas. Então, quando esse fator de von Willebrand, junto com esse colágeno subendotelial, é exposto, as plaquetas que estão aqui dentro do vaso, elas começam a se ligar ao colágeno, né, através do fator de von Willebrand. E a partir do momento em que essas plaquetas se ligam ao fator de von Willebrand, pessoal, elas se tornam ativadas e a gente vai ter uma coisa que a gente chama de adesão plaquetária. Então percebam que o processo de adesão plaquetária é quando as plaquetas se ligam ao local da lesão, através do von Willebrand. E essas plaquetas que fizeram a adesão plaquetária aqui, se tornaram ativadas, elas começam a liberar algumas substâncias que vão auxiliar a recrutar e ativar outras plaquetas para esse local de lesão.
Então, elas liberam aqui, pessoal, o ADP, adenosina difosfato, e o tromboxano A2. Essas substâncias, elas vão ativar outras plaquetas e, uma vez ativadas, essas plaquetas vão fazer agora o processo de agregação plaquetária. Então, percebam que o processo de adesão plaquetária, como eu falei para vocês, é um processo de ligação da plaqueta com o fator de von Willebrand. E o processo de agregação plaquetária é o processo de ligação plaqueta com plaqueta. Tudo bem? Outra coisa importante, as plaquetas, elas vão fazer a adesão plaquetária, ou seja, elas vão se ligar ao endotélio, aliás, ao colágeno subendotelial através do fator de von Willebrand. E como que elas fazem isso? Então a gente tem aqui, ó, a plaqueta 1, que é essa daqui. Então essa plaqueta 1 aqui, percebam que ela tem aqui na sua membrana proteínas de membrana, tem glicoproteínas. Então tem essa glicoproteína aqui, que é a GP2B3A, e aqui embaixo a gente tem uma outra glicoproteína, que é a glicoproteína 1B. Então percebam que a glicoproteína 1B, ela se liga ao fator de von Willebrand. Então a glicoproteína 1B, que é essa daqui, ela é responsável pela adesão plaquetária. Já a glicoproteína 2B3A, que é inclusive a glicoproteína mais encontrada na membrana das plaquetas, ela é responsável por fazer a agregação plaquetária, tudo bem? Então, essa daqui faz adesão e essa daqui vai fazer a agregação. E percebam que, para que a gente consiga ligar uma glicoproteína 2B3A com outra glicoproteína 2B3A de outra plaqueta, a gente precisa de uma corda, né, uma cordinha, entre aspas, que vai ligar uma glicoproteína 2B3A com a glicoproteína 2B3A de uma outra plaqueta aqui. E isso daqui é o fibrinogênio. O fibrinogênio, pessoal, ele é muito importante, porque ele é um fator de coagulação que vai ser utilizado tanto na hemostasia primária quanto na hemostasia secundária. Só uma observação. Isso tudo que a gente está vendo aqui, isso tudo que a gente viu, né, adesão e agregação plaquetária, isso faz parte da hemostasia primária. É o tipo de hemostasia que vai fazer o paciente parar de sangrar. Beleza? Então vamos lá. Então, a hemostasia primária, que foi o que a gente viu, ela é responsável por fazer o paciente parar de sangrar. Só que acontece o seguinte, o fluxo sanguíneo aqui dentro do vaso pode retirar essas plaquetas do local da lesão. Então, esse local de lesão ele ficaria desnudo e o paciente voltaria a sangrar. Então, o que vai fazer o paciente não voltar a sangrar? O que vai fazer o paciente, o nosso paciente, ou a gente mesmo não voltar, né, que a gente não volte a sangrar, é a hemostasia secundária. E como é que funciona a hemostasia secundária? A partir do momento que a gente tem uma lesão endotelial, o local de lesão começa a liberar aqui, ó, fator tecidual. O que esse fator tecidual vai fazer, pessoal? Ele vai se ligar com outro fator de coagulação, que é o fator 7. Esse fator 7, ele vai ativar o fator 10, e esse fator 10, ele vai se ligar com o fator 5 ativado. E a função desses dois fatores aqui, fator 10 e fator 5 ativado, vai ser converter a protrombina em trombina. E o que a trombina vai fazer, professor? Bem, a trombina ela vai pegar o fibrinogênio, clivar esse fibrinogênio em monômeros de fibrina, e esses monômeros de fibrina, eles se polimerizam rapidamente nos polímeros de fibrina. E é justamente esse polímero de fibrina que se liga aqui entre as plaquetas, fazendo com que essas plaquetas fiquem mais fortemente aderidas ao local de lesão. Então, vamos de novo. Hemostasia primária está relacionado à adesão e à agregação plaquetária, e a hemostasia secundária está relacionada à formação da fibrina, né, que vai se depositar em cima dessas plaquetas, evitando que o paciente volte a sangrar. É óbvio que a gente tem que ter uma contrarregulação antitrombótica.
Por que a gente precisa de uma contrarregulação antitrombótica? Porque senão, esses trombos no interior do vaso assumiriam tamanhos muito grandes. Então, a gente também tem substâncias que atuam fazendo a fibrinólise. E o que faz a fibrinólise? Bem, então o tecido normal, ele libera aqui o TPA, que é o ativador de plasminogênio. E como o próprio nome já diz, esse ativador de plasminogênio, ele vai ativar o plasminogênio em plasmina. E a plasmina, pessoal, a função dela é clivar a fibrina. Uma vez que a gente clive a fibrina, a gente vai ter a formação dos produtos de degradação de fibrina, que são os famosos PDFs. Dentre os PDFs mais conhecidos que a gente tem, inclusive que a gente usa na prática clínica, a gente faz exames para averiguar a presença, né, faz a quantificação da presença dele, são os dímeros D ou D-dímeros. E para que servem os D-dímeros? Se os D-dímeros estiverem muito alto no paciente, indica para a gente que aquele paciente tem um quadro de trombose muito elevado. Inclusive, a quantificação de D-dímero era um preditor de morte durante a Covid-19. Por quê? Na Covid-19, a gente tinha um processo de coagulação muito acentuado nesses pacientes com formação de trombose severa, e isso levava, né, ao corpo tentar combater isso. E como é que o corpo tenta combater a formação de trombose? Pela liberação de TPA, que vai levar à formação, né, de PDFs, de dímeros D, tudo bem? Só que a gente viu que o próprio corpo não conseguia combater, porque era muito acelerado, né, muito acentuado. Tudo bem? Vamos lá. É importante a gente entender que, principalmente quando a gente fala do processo de cascata de coagulação in vitro, tá? Porque isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ele funciona melhor in vitro, porque no vivo, nós, seres humanos, né, não funciona exatamente assim. Mas isso aqui que eu vou mostrar para vocês é importante para a gente entender alguns exames que vão estar relacionados a disfunções da hemostasia primária e secundária. Então a gente tem aqui, foi o que a gente viu. No que a gente viu, a gente tinha uma via cujo a lesão tecidual levava à produção de fator tecidual. Esse fator tecidual se juntava com o fator 7 ativado, e esse fator 7 ativado, ele ativava o fator 10, né? E esse fator 10, ele se ligava ao fator 5, que ativava a trombina. E a trombina, por sua vez, atuava no fibrinogênio, levando à formação da rede de fibrina. A gente viu essa via aqui, tá? A gente vai já dar um nomezinho para essa via. Então, a gente tem essa via aqui, e a gente tem uma via aqui embaixo, que a gente chama de via comum. Só que aqui do outro lado, a gente tem uma outra via, de novo, que funciona no vitro para a gente, que funciona da seguinte forma. Quando a gente disponibiliza superfícies carregadas negativamente, a gente tem a ativação aqui do fator 12 ativado. Esse fator 12 ativado ajuda, né, o fator 11 se tornar ativado. A gente tem posteriormente a ativação do fator 9 e o fator 8 também depois se torna ativado. E esse fator 8 ativado é ele que vai ativar aqui o fator 10 na via comum que a gente viu. Professor, como que é o nome disso? Bem, então aqui, ó, a via que a gente viu no slide anterior é chamada de via extrínseca. Via extrínseca. E a via, inclusive, mais importante para a gente, porque ela é a que funciona no vivo, tá? Mas aqui, para a gente, ela também vai ser importante. Vou já explicar o porquê. Essa outra via que eu expliquei agora para vocês é chamada de via intrínseca. E ela é uma via que, no vivo, ela funciona junto com a via extrínseca. Mas por que a gente estuda de formas separadas? Primeiro, para melhorar, né, o entendimento. E segundo, porque essas duas vias separadas aqui para a gente é o que funciona no vitro, é o que funciona in vitro. Tudo bem? E aqui embaixo, como eu já falei para vocês, a gente tem a via comum. Bem, o que eu quero que vocês entendam aqui agora é o seguinte. A gente tem exames de sangue que avaliam
a eficiência da coagulação tanto da via extrínseca quanto da via intrínseca. Que exames são esses? Bem, aqui na via extrínseca, o que vai avaliar o bom funcionamento da via extrínseca é o TAP. O que vai avaliar o bom funcionamento da via intrínseca é o PTT. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui agora é o seguinte. Se o paciente ele tem um distúrbio da via da hemostasia extrínseca, o TAP dele, o tempo de atividade da protrombina, vai estar alargado, vai estar superior a 14 segundos. Tudo bem? Então, se a gente vê o paciente com TAP alargado, acima de 14 segundos, ele tem algum problema na via extrínseca. Tudo bem? E professor, então significa pra gente, se o PTT estiver alargado acima de 35 segundos, o paciente ele tem um problema em alguma coisa aqui, em algum fator da via intrínseca? Sim, exatamente. Se o PTT estiver alargado, o paciente tem algum problema de coagulação relacionado à via intrínseca. E já adianto para vocês, o mais importante aqui pra gente são o fator 11, o fator 9 e o fator 8. Então, se o PTT está alargado, o paciente vai ter algum problema no fator 11, 9 ou 8. E aqui pra gente, a gente vai ver daqui a pouco, um dos principais fatores aqui na via extrínseca é o fator 7. Então, se o paciente, a gente vai ver mais a fundo daqui a pouco, tá? Mas por hora, lembrem, se o paciente tem algum problema, né, um alargamento do TAP, a gente olha aqui primeiro ao fator 7, beleza? Professor, mas aí só está mostrando pra gente, ó, tem a via extrínseca, que o TAP olha, né, o TAP consegue dizer pra gente que o paciente tem algum problema de via extrínseca. A gente tem a via intrínseca, quem olha a via intrínseca pra gente é o PTT, é o exame de PTT. Então, se o exame estiver acima de 35 segundos, o paciente tem algum problema de via intrínseca. E quem que vai dizer pra gente, professor, que o paciente tem um problema na via comum? Porque pode ter um problema na via comum. Então, pessoal, se o paciente tem um problema na via comum, como que vai ser o quadro desse paciente? Tanto o TAP quanto o PTT vai estar alargado. Por quê? Quando a gente induz a ativação da coagulação por aqui, no vitro, vai dar um tempo alterado, vai dar um tempo acima, alargado. Quando a gente ativa no vitro, né, um paciente que tem problema na via comum, pela via intrínseca, o PTT também vai estar alargado. Ou seja, para o paciente que tem problema na via comum, tanto o PTT quanto o TAP vão estar alargados. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Estão entendendo, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Carol Souza, boa noite, cheguei agora. Perdi muita coisa? Não perdeu tanto não. E aqui é só para complementar. A gente tem outras propriedades antitrombóticas no endotélio, né? Que são, primeira delas, o endotélio, pessoal, ele consegue produzir aqui, ó, prostaglandina I2 e óxido nítrico. Isso serve justamente para impedir tanto a adesão quanto a agregação das plaquetas. É importante salientar que o endotélio normal, ele também produz uma enzima que é chamada de adenosina difosfatase. Para que serve essa adenosina difosfatase? É justamente para quebrar o ADP, impedindo assim a ativação e a agregação das plaquetas. O endotélio normal, tá? Ele também tem algumas substâncias que ficam expressas nas suas superfícies. A primeira delas é heparina, que também vai aumentar a inativação da trombina, tá? A gente tem também aqui a trombomodulina. O que ela faz? Ela se liga à trombina e, em vez da trombina clivar o fibrinogênio, ele diz bem assim, ó, trombina, você vai clivar agora uma outra proteína, que é a proteína C, impedindo assim a formação da rede de fibrina. A gente tem aqui também um inibidor da via do fator tecidual. Mas o que eu acho mais importante a gente conversar aqui agora é o seguinte. Primeiro, que a gente já viu, né? A gente já viu que o mecanismo da hemostasia, ele é o que faz que o vaso sanguíneo fique no seu estado líquido sem coágulos. É ele que vai fazer com que no vaso lesionado, esse vaso pare de sangrar. E é ele que faz também o nosso vaso, evita, né, que o nosso vaso
volte a sangrar. E no final, a gente vai ter a solução da lesão, então ele consegue também retirar aquele tampão. Então vamos lá de novo, para revisar, para não ter dúvidas, porque, professor, o senhor está revisando muito. Eu estou revisando muito porque daqui a pouco, se eu não fizer essas revisões com você, pode ficar confuso, tá? Porque disfunções da hemostasia primária e secundária é complexo, tem diversas doenças. Então vamos de novo. Quem é, pessoal? Respondam aí para vocês mesmos agora. Quem é o principal ator da hemostasia primária? As plaquetas. Qual é a função das plaquetas? Formar o tampão plaquetário. Aí tem uma coisa nova, que não é tão nova assim, né? Professor, então pacientes que tenham disfunções, né, distúrbios na hemostasia primária, qual vai ser o modo de sangramento desse paciente? O modo de sangramento de um paciente que tem disfunções na hemostasia primária, pessoal, é um paciente que não para de sangrar. Tanto que tem o teste, né, de tempo de sangramento, que a gente vai ver daqui a pouco. Professor, e quais são os locais mais comuns de pacientes que têm disfunções de hemostasia primária? Bem, vão ser pacientes que vão ter pentéquias, púrpuras ou até mesmo equimoses, tá? Isso aqui são sangramentos na pele. E qual vai ser o principal ator, professor, da hemostasia secundária? Vai ser os fatores de coagulação. Então, qual é a função dos fatores de coagulação? Evitar que o paciente volte a sangrar. Qual vai ser o modo de sangramento de um paciente que tem disfunção na hemostasia secundária? É um paciente que para de sangrar e depois ele volta a sangrar. E quais são os locais de sangramento de um paciente que tem disfunção na hemostasia secundária? Bem, já vão ser sangramentos mais graves, como, por exemplo, no sistema nervoso central e até mesmo subcutâneo. E tem dois tipos de sangramento que são mais característicos, né, que são característicos de uma disfunção da hemostasia secundária, que vai ser o hematoma pós-vacina e a hemartrose. E detalhe, pacientes que têm hematoma pós-vacina e hemartrose vão ser principalmente pacientes que têm problemas na hemostasia secundária. A gente vai ver que está ligado especificamente a uma doença específica. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa doença, tá? Vamos lá. Então aqui é só para a gente relembrar. Ó. Tá aqui o local da lesão, tá aqui o nosso fator de von Willebrand. E a gente tem que relembrar que as plaquetas, pessoal, estou adicionando inclusive aqui uma outra glicoproteína para vocês observarem. Quando a gente tem aqui um local de lesão onde ele fica desnudo, ou seja, sem as células endoteliais, essas plaquetas se ligam ao local da lesão. E como que elas se ligam ao local da lesão? Primeiro, tem a glicoproteína 1B, que se liga ao fator de von Willebrand, mas a gente também tem aqui a glicoproteína 6. Essa glicoproteína 6, ela consegue se ligar ao colágeno subendotelial também. Quem que vai ativar a hemostasia primária? Quem que vai ativar as plaquetas na hemostasia primária? Principalmente ADP e tromboxano A2. E é de importância a gente entender o funcionamento, por exemplo, que a gente precisa de ADP e tromboxano A2, porque alguns medicamentos, como por exemplo o AS, ele impede a formação do tromboxano A2. Então é por isso que o AS ele é utilizado em pacientes que têm riscos cardiovascular, né? Um paciente que já teve, por exemplo, um AVC, um paciente que teve ali um infarto cardíaco, são pacientes que tomam ali regularmente, né? Ou até mesmo paciente que tem pressão alta, eles tomam regularmente o AS, que é para justamente evitar a formação desse tromboxano A2 e evitar a agregação plaquetária, evitar a formação de trombos no vaso desse paciente. Então, já a agregação plaquetária, a gente precisa, né, da GP2B e 3A, que são essas, como posso falar, essas glicoproteínas de membrana das plaquetas. Só que para que a gente tenha a ligação entre essas plaquetas, a gente precisa também do fibrinogênio. E já falo para vocês de novo, o fibrinogênio é o fator mais consumido durante a coagulação. Por quê? O fibrinogênio é utilizado tanto na hemostasia primária quanto na hemostasia secundária.
Beleza? Vamos lá, agora sim a gente vai começar a falar sobre os distúrbios da hemostasia primária. Então, muitos de vocês podem estar se perguntando, professor, qual é a característica, o que a gente olha em um exame que o paciente tem distúrbios da hemostasia primária? O que a gente vê no paciente que tem distúrbio na hemostasia primária? O que causa esse distúrbio na hemostasia primária do paciente? Aí a gente tem que lembrar qual é o ator principal da hemostasia primária. Qual é o ator principal da hemostasia primária? São quem? Responda aí no chat. São as plaquetas, tá? Então, pacientes que têm distúrbio da hemostasia primária são pacientes cujo o ator não está presente ou o ator não desempenha o seu papel corretamente. Então, olha só. Pacientes que têm distúrbio da hemostasia primária vão ser pacientes que vão ter trombocitopenia, ou seja, pode ser um problema de quantidade de plaquetas ou pode ser um problema de qualidade das plaquetas. Ou seja, ou a gente tem uma queda numérica das plaquetas, olha só, se o problema está na quantidade, a gente vai ter a queda do número de plaquetas. Como que a gente chama a queda do número de plaquetas, pessoal? Trombocitopenia, plaquetopenia, beleza? Só que o problema também pode estar na qualidade. Então, quando o problema é na qualidade, a plaqueta não funciona bem. A plaqueta não consegue formar a adesão ou a agregação plaquetária. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que a gente avalia a quantidade das plaquetas? Obviamente, vai ter um número baixo de plaquetas. Basta a gente olhar lá o exame de sangue do paciente e no exame de sangue do paciente tem a contagem do número de plaquetas. Qual é o número normal de plaquetas? Em torno de 150 mil a 450 mil. Tudo bem? Então, no paciente cujo o paciente tem um problema na quantidade, o número de plaquetas vai estar abaixo de 50 mil. Tem pacientes, inclusive, que têm número de plaquetas em contagem abaixo de 20 mil por milímetros cúbicos de sangue. Tá? São pacientes que já podem começar a ter sangramento. Professor, e como é que eu posso avaliar um problema de disfunção plaquetária? Um problema em que a plaqueta não funciona bem nesse paciente. Bem, aí existe um exame que é o tempo de sangramento. O tempo de sangramento normal varia de 3 a 7 minutos. Depende do protocolo que o laboratório está usando. Então aqui, ó, se for um problema na qualidade das plaquetas, o tempo de sangramento nesse paciente vai estar alargado, vai estar superior a 7 minutos. E detalhe, o paciente não vai parar de sangrar, vai dar mais de 7 minutos, ele não para de sangrar. Por quê? Distúrbios da hemostasia primária, qual é a característica deles? São pacientes que não param de sangrar. Só que aí tem um porém. Que porém, professor? Você já falou um monte de coisa aqui. Como é esse porém? Olha só. O tempo de sangramento só indica disfunção plaquetária quando o número de plaquetas é normal. Por quê, professor? Por que esse tempo de sangramento só vai indicar disfunção plaquetária se o número de plaquetas for normal? Olha lá. Se eu tenho um baixo número de plaquetas, é óbvio que o paciente vai ter um tempo de sangramento alargado. Porque o nosso soldado, que vai fazer o paciente parar de sangrar, não está em quantidade suficiente para atuar. Então, se o paciente tem um número baixo de plaquetas, é óbvio que o tempo de sangramento vai estar alargado. Mas se o número de plaquetas nesse paciente está normal e a gente observa um tempo de sangramento alargado, isso indica para a gente disfunção plaquetária. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Coloquem aí se deu para entender ou não, porque senão eu explico novamente, tá? Professor, o que seria trombocitopenia? Trombocitopenia, pessoal, é o número baixo de plaquetas. Olha só. Problema na quantidade. Problema de quantidade de plaquetas eu chamo de trombocitopenia. Ou seja, a gente tem um número baixo de plaquetas.
é quando o número de plaquetas ele está abaixo de 150 mil. Beleza? Deu para entender? Professor, então o senhor está falando para gente. O problema pode ser na quantidade ou na qualidade da plaqueta, quando a gente fala de hemostasia primária, né? Sim. Então vamos falar primeiramente de problemas na quantidade de plaquetas. Então olha lá, quais são? Olha só, eles têm várias causas, tá? A gente vai falar aqui hoje das principais, tudo bem? Se você pegar o Harrison, o livro de medicina interna, vai ter outras lá, mas eu estou trazendo para vocês aqui as principais para a gente entender como funciona, beleza? Então aqui, ó, se o problema é na quantidade, tudo bem? Quais são as duas principais causas? As duas principais causas é relacionado à púrpura trombocitopênica imune. Nossa, professor, que nome! O que é púrpura, professor? Eu falei lá atrás, né? É um tipo de sangramento na pele. Então, geralmente, o paciente vai ter uma púrpura, um sangramento na pele, com trombocitopenia, com o quê? Com a queda no número de plaquetas, só que a origem aqui vai ser imune, beleza? E a gente também tem aqui a púrpura trombocitopênica trombótica. A gente vai falar dela depois. Bora se concentrar aqui primeiro, né? Púrpura tem um sangramento na pele, que na maioria das vezes está presente ou não. Trombocitopênica imune. Quais são as causas, professor, de uma púrpura trombocitopênica imune? Primeira delas, pode ser idiopático. Como assim idiopático, professor? O médico ele não vai saber a causa, ele não vai saber o que originou essa queda do número de plaquetas no paciente, né? Desculpa. E como que vai acontecer uma púrpura trombocitopênica imune? A gente vai já falar. E a púrpura trombocitopênica imune também pode se dar, às vezes, até por medicamentos, como heparina, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, vamos lá. Vamos se concentrar primeiro na púrpura trombocitopênica imune de origem idiopática. Ou seja, tem sangramento, né? Pode ter sangramento na pele do paciente, por isso que é chamada de púrpura. Trombocitopênica, porque tem a queda do número de plaquetas. É imune, porque tem origem imune, a gente vai já ver. E é idiopática, porque eu não sei exatamente a origem, tá? Como é o quadro clínico do paciente que tem esse tipo de púrpura? Geralmente é um quadro agudo, que o paciente não vai precisar de tratamento médico, porque muitas das vezes ele se cura com ou sem, ou apesar do tratamento médico. E na maioria das vezes é assintomático. Professor, mas como é que surge esse negócio aí, essa tal da púrpura trombocitopênica imune de origem idiopática? Como é que surge? Bem, o que acontece é que geralmente o paciente ele tem uma infecção, às vezes o paciente nem lembra, nem sabe que teve essa infecção, só que o que acontece é que durante a infecção, obviamente, o nosso corpo combate a infecção produzindo anticorpos. Só que esses anticorpos que são para combater o patógeno, acabam se ligando nas plaquetas. Olha só. Que curioso, né? Só que aí o que acontece é o seguinte. Como essas plaquetas têm anticorpos ligados a ela, e vocês sabem que durante a fisiologia elas passam pelo baço. E aí o baço olha, opa, tem algo estranho nessas plaquetas. Aí o baço vai lá, ó, e começa a destruir essas plaquetas. Então aí a gente vai ter uma opsonização esplênica dessas plaquetas. Uma destruição pelo baço dessas plaquetas. Então, se as plaquetas começam a ser destruídas pelo baço, isso explica pra gente porque o paciente com púrpura trombocitopênica imune, de origem idiopática, começa a ter trombocitopenia, começa a ter a queda do número de plaquetas. Porque a gente tem ali uma resposta imune que foi gerada por acidente, né, devido a uma infecção prévia do paciente, que está causando a destruição dessas plaquetas, está causando uma destruição esplênica dessas plaquetas, tudo bem? Então, a clínica, como eu já falei para vocês, na grande maioria das vezes, o paciente com púrpura trombocitopênica imune de origem idiopática, ele apresenta apenas trombocitopenia e nada mais, ele não vai apresentar febre, ele não vai apresentar nada mais. Ele pode apresentar a púrpura, mas apesar do nome ser púrpura trombocitopênica imune de origem idiopática,
Nem sempre o paciente tem púrpura. Por quê? Às vezes o paciente nem sabe que teve. Ou às vezes o paciente olha o sangramento ali e acha que é normal, nem vai procurar ajuda. E com o passar do tempo, acaba se curando sozinho. Mas o que eu quero dizer para vocês também é que em alguns casos o médico ele pode ir lá e sentir o baço palpável, tá? Não é comum, mas pode acontecer. E qual vai ser o tratamento médico para isso? Bem, como a gente viu, o médico, na maioria das vezes, pessoal, ele só vai orientar o paciente, principalmente quando são crianças, né? Ó, mãe, o seu filhinho aqui, ele veio aqui fazer uma consulta comigo de rotina. Eu vi que as plaquetas estão baixas, provavelmente ele vê lá, provavelmente isso aqui é uma púrpura trombocitopênica imune de origem idiopática, né? O paciente não está sentindo nada. Então ele só vai orientar, ó, mãezinha, cuida do seu filho não ficar caindo, porque pode ter alguma complicação. Eu sei que é difícil, né? Mas é geralmente isso que o médico vai falar, né? Bem, se o paciente ele começa a ter algum tipo de sangramento um pouco mais grave, aí o médico ele dá corticoide. Às vezes, principalmente em casos em que o paciente está com uma trombocitopenia imune de origem idiopática, ele vai arrancar um dente, ele pode estimular também a estimulação de plaquetas, ou sei lá, tá com um tipo de sangramento ali. Então pode ser estimulado também a produção de plaquetas. Em um dos últimos casos, se o médico faz tudo isso aqui e não dá jeito, né, ele não começa a observar um aumento do número de plaquetas, ele pode ir lá e resolver de tirar o baço do camarada. E pode ser feito também, em alguns casos, né, mais graves, transfusão de plaquetas. Mas, obviamente, essa transfusão, pessoal, só para deixar claro, tem que ser feita junto com corticoide. Porque não adianta nada o médico ir lá e dar mais plaquetas, mas o paciente ainda ter ali anticorpos contra essas plaquetas, porque elas vão continuar sendo destruídas. Fechou, pessoal? Deu para entender? Bem, outra coisa, pessoal, peço para vocês carinhosamente aí, deixem um like, compartilhem essa live com um amigo de vocês no grupo de WhatsApp, para ajudar a compartilhar conhecimento e ajudar também a fortalecer o canal, tá? Bem, outra coisa que pode acontecer, púrpura trombocitopênica imune por heparinas. Professor, a gente pode ter uma queda do número de plaquetas pela heparina? Pode. Como que funciona isso aí, professor? Vamos lá, vamos explicar. Bem, no paciente, para ele desenvolver essa púrpura trombocitopênica imune por heparina, ele tem que ter uma exposição prévia. Geralmente ele vai ter que ter essa exposição prévia por heparina. Pode acontecer? Sim, pode, mas é incomum, tá? Bem, vai acontecer por qualquer heparina, mas geralmente vai ser mais frequente pela heparina não fracionada. E o paciente ele vai começar a ter esse quadro de trombocitopenia imune por heparina após cerca de 5 a 10 dias após a exposição à heparina. Eu quero salientar para vocês, caso vocês não saibam, a heparina, pessoal, ela é utilizada no paciente para justamente evitar a formação de coágulos. Basicamente isso, evitar a formação de coágulos intravasculares, tá? Só que acontece o seguinte, quando o paciente ele já tem essa predisposição, ele já entrou em contato com a heparina, alguns pacientes eles podem desenvolver também anticorpos contra a heparina. Só que esse anticorpos contra a heparina, que o paciente pode começar a produzir, ele também se liga nas plaquetas. Só que diferente do que a gente viu anteriormente, esses anticorpos contra a heparina, eles se ligam num fator 4 plaquetário, que é chamado de PF4. E quando isso acontece, né, essas plaquetas também irão sofrer opsonização esplênica. Isso é o que vai gerar o quadro de trombocitopenia, né, por heparina. Mas aí tem uma coisa que é ruim aqui. Por quê? Aqui na clínica, a gente vai observar, sim, a queda das plaquetas, quando o anticorpo ele se liga àquele receptor plaquetário, além de fazer com que essa plaqueta sofra opsonização esplênica, esse anticorpo ele também vai ativar a plaqueta. E a gente viu que
quando a plaqueta ela é ativada, a gente vai ter agregação plaquetária. Então, devido a esses anticorpos contra a heparina, o paciente, além de ter a queda do número de plaquetas, ele também começa a ter mais trombose ainda. E olha só o perigo. O paciente começou a tomar heparina para tratar uma trombose. Só que aí, devido à produção desses anticorpos, o paciente começou a ter mais trombose ainda, porque começou a ter agregação plaquetária. Isso em uma mente despreparada, uma mente que não conhece, né, a trombocitopenia imune por heparinas, pode ser perigoso. Porque eu poderia, né? Isso não, obviamente não acontece, né? Ou não deve acontecer. O médico lá pode lá decidir dar mais heparina para o paciente. Então isso aumentaria o quadro de trombose do paciente. Mas é claro que os médicos, pessoal, eles já estão preparados para isso. E é por isso que quando eles dão heparina para o paciente, eles fazem uma contagem prévia das plaquetas e faz uma contagem posterior das plaquetas. Porque aí, se ele observa, opa, dei heparina, depois de um tempo, né? Ele começa a observar, opa, começou a cair o número de plaqueta, ele já pensa, opa, púrpura trombocitopênica imune por heparina. Aí o que o médico vai ter que fazer? Por quê? A trombose aqui, nesse quadro, ela é muito grave, porque além da trombose venosa, pode causar embolia pulmonar. Ou seja, vai obstruir alguma artéria do pulmão desse paciente, que pode causar a morte desse paciente. Então, o que o médico vai falar? Opa, isso aqui é púrpura trombocitopênica imune por heparina. O que ele vai fazer? Rapidamente suspender a heparina e vai passar a dar outro inibidor da coagulação, tá? Para esse paciente, que não seja heparina. Tudo bem? Vamos lá. Então, a gente entendeu púrpura trombocitopênica imune, de origem idiopática, e também púrpura trombocitopênica imune por heparina. Isso daqui a gente ainda está falando de problemas na quantidade de plaquetas. A gente também tem uma outra causa aqui de púrpura trombocitopênica que está relacionado à quantidade, tá? Que é a púrpura trombocitopênica trombótica. Como é que funciona a púrpura trombocitopênica trombótica? Eu falei para vocês anteriormente que o fator de von Willebrand ele fica aqui na camada subendotelial. É verdade. Só que eu não contei para vocês que o fator de von Willebrand ele está tanto presente aqui na camada subendotelial, como também aqui dentro do vaso. E ele fica presente aqui dentro do vaso numa forma de von Willebrand grandão. E esse von Willebrand grandão, ele tem que ser moldado. Existe uma espécie de tesoura molecular, que é chamada de Adams 13, que molda esse von Willebrand grandão aqui dentro do vaso. E ajuda a moldar, inclusive, a quantidade dele. Só que em alguns pacientes, né, eles vão ter a baixa funcionalidade desse Adams 13. Então, com a falta da funcionalidade desse Adams 13 aqui, esse fator de von Willebrand grandão, ele pode servir de local para adesão intravascular das plaquetas. Então, aqui dentro da vasculatura desse paciente, dentro do vaso sanguíneo desse paciente, a gente começa a ter adesão e ativação plaquetária. Isso vai causar uma queda, posteriormente, do número de plaquetas, que está relacionada à falta do modulador de von Willebrand, que é o Adams 13. Então, a gente vai ter uma ativação e o consumo de plaquetas dentro do vaso, como eu já falei para vocês. Então, aqui, na púrpura trombocitopênica trombótica, olha só o nome púrpura, que está relacionado a sangramento, pode ter sangramento na pele do paciente. Trombocitopênica, porque vai ter uma queda do número de plaquetas. E trombótica, porque a gente vai ter quadros de trombose. Então, se a plaqueta ela é ativada, é óbvio que a gente vai ter um quadro de trombose aqui nesse paciente, beleza? Então, aqui na púrpura trombocitopênica trombótica, o quadro do paciente vai ser tanto de trombose quanto de trombocitopenia. Mas por que vai ter aqui? Porque a gente vai ter um consumo plaquetário. Outra coisa que vai acontecer, esses trombos vão causar lesão na microvasculatura do paciente.
Então, quando esses trombos causam lesão na microvasculatura do paciente, o que vai acontecer? As hemácias vão passar por essa microvasculatura e vão se chocar com a parede do vaso que está lesionada. Então, aqui, a gente também vai ter uma anemia hemolítica, a gente vai ter hemólise. E essa anemia hemolítica que a gente vai observar nesses quadros vai ter a presença de esquizócitos, que eu vou já mostrar uma figura para vocês, onde a gente pega o sangue periférico do paciente, a gente tem hemácias esquisitas, quebradas, tá? Que vai ser devido à presença de hemólise na microvasculatura. Bem, e a gente pode ter também a presença de microtrombos, que vão causar isquemia no sistema nervoso central. E por isso, o paciente com púrpura trombocitopênica trombótica, ele pode ter alterações de consciência, tá? Desculpa, eu ia esquecendo essa palavra. Alterações de consciência. Essa é a palavra-chave. Então, como vai ser a clínica desse paciente? Geralmente, pessoal, isso aqui vai acometer mulheres, em torno de 20 a 40 anos. A paciente vai ter febre, plaquetopenia, anemia hemolítica microangiopática, que é o que eu falei para vocês, redução da consciência e azotemia leve. O que é essa azotemia leve? Essa azotemia leve está relacionada a lesões renais que essa paciente vai ter, e isso vai acabar causando nessa paciente o acúmulo de metabólitos do nitrogênio na corrente sanguínea dessa paciente. E aí que entra um problema. Por quê? Existe uma outra doença que não está ligada aqui, mas que há muito tempo se achava que era a mesma coisa, né? Púrpura trombocitopênica trombótica era a mesma coisa que essa síndrome hemolítica urêmica aqui, que é a CHU. Só que elas têm origens diferentes, tá? A origem da CHU é uma lesão renal, né? Então, o paciente aqui na CHU, olha o quadro clínico, é muito parecido. Então, aqui, o quadro clínico é muito parecido. O paciente tem febre, plaquetopenia, anemia hemolítica microangiopática, redução da consciência e azotemia. Só que, olha só, aqui na CHU, a azotemia que é grave e a redução de consciência é leve. Ao contrário aqui da púrpura trombocitopênica trombótica, tá? Professor, então como é que é feito para diferenciar a púrpura trombocitopênica trombótica da CHU, visto que o quadro clínico é muito parecido? Tem que fazer qual é a origem aqui da púrpura trombocitopênica trombótica? Não é a queda da eficiência do Adams 13? Então tem que fazer a dosagem do Adams 13 aqui para fazer essa diferenciação. Obviamente tem outras coisas, mas aqui o que importa para a gente é como é a púrpura trombocitopênica trombótica, o que você faria, né? É a dosagem do Adams 13, beleza? Bem, o tratamento aqui é feito com plasmaférese e corticoide, beleza? E aqui outra coisa, não pode administrar plaqueta, porque se administrar plaqueta nesses pacientes, vai aumentar o quadro de trombose. Então, professor, o senhor falou pra gente de problemas na quantidade. Tudo que o senhor falou pra gente agora foi no problema de quantidade de plaquetas. E quando a gente fala de problemas de qualidade de plaquetas? Quando a gente fala de problemas de qualidade de plaquetas, está relacionado às disfunções plaquetárias. Então, o que avaliava a disfunção plaquetária? Eu falei para vocês, para a gente avaliar a disfunção plaquetária, o tempo de sangramento tem que estar alargado, tem que estar, geralmente vai ficar acima de 10 minutos. O paciente não vai parar de sangrar. Só que, para que o tempo de sangramento avalie disfunção plaquetária, o número de plaqueta tem que ser normal. Tempo de sangramento só avalia disfunção plaquetária se a contagem de plaquetas for normal. Bem, quando a gente fala de causas de disfunção plaquetária, essas causas podem ser hereditárias ou adquiridas. Então, quando é que isso aqui vai ser adquirido? Aliás, hereditário, perdão. Na trombastenia de Glanzmann, onde o paciente ele não vai ter aquela glicoproteína 2B3A, que vai fazer o quê? A agregação plaquetária. Ou até mesmo na síndrome de Bernard-Solier, onde o paciente ele tem a falta da glicoproteína 1B.
Então aqui, inclusive, quando o paciente ele tem a Bernard-Soulier, uma das coisas que a gente vai observar são macroplaquetas. Plaquetas que vão estar tão grandes no esfregaço periférico, que elas vão estar quase do mesmo tamanho da hemácia. Vou já mostrar uma lâmina para vocês. Como é que trata isso, professor? Isso é tratado com transfusão de plaquetas. Porque não tem como a gente dar gancho para as plaquetas, né? Não tem como a gente dar essas glicoproteínas para as plaquetas do paciente. Realmente precisa fazer transfusão plaquetária. E as adquiridas, pessoal, estão relacionadas à uremia, drogas antiplaquetárias. E aí, obviamente, quando é relacionado a adquiridas, tem que tratar a causa. Mas dentre as doenças que estão relacionadas a um problema na disfunção plaquetária, a gente tem a doença de von Willebrand. E a doença de von Willebrand ela é bem interessante porque ela ajuda, de novo, a gente a entender mais ainda o processo de hemostasia. Porque a doença de von Willebrand, apesar de eu ter colocado aqui para vocês como ela estando relacionada a uma disfunção plaquetária, né? Uma disfunção plaquetária, ou seja, da hemostasia primária, a doença de von Willebrand, a gente pode dizer basicamente que ela tem um pé na hemostasia primária e tem um outro pé na hemostasia secundária. Beleza? Vou já mostrar para vocês. Bem, então aqui, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um esfregaço periférico de um sangue periférico normal. A gente tem aqui plaquetas anormalmente grandes, que vão estar na macrotrombocitopenia, como eu falei para vocês. Ó. Olha só, as plaquetas aqui, ó, isso aqui é a plaqueta. Ó. Aqui é a plaqueta normal, pequenininha. Aqui é a hemácia. Aqui, por outro lado, ó, olha o tamanho dessa plaqueta. Olha o tamanho dessa outra plaqueta aqui. Isso aqui é uma macroplaqueta. Ela está quase do tamanho da hemácia. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Aqui, lembra que eu falei dos esquizócitos? Que são hemácias esquisitas, né? São essas aqui, ó. Isso aqui indica pra gente que a gente está tendo uma lesão microangiopática, que está causando hemólise das plaquetas. Então a gente tem, inclusive, aqui, ó, restos de plaqueta, aliás, restos de hemácias, perdão, tá? Perdão, pessoal, falei errado. Isso aqui são hemácias, tá? Então, quando a gente tem lesão microangiopática, a gente tem uma anemia microangiopática. Então, essa lesão microangiopática leva, né, a uma lesão das hemácias. Isso é que faz as hemácias ficarem assim esquisitas, tá? Então, isso aqui são hemácias, que a gente chama de esquizócitos. E também a gente tem aqui, ó, restos de hemácia, pedaços de hemácias, tá? Bem, outra coisa muito importante. Tem biomédico aí, pessoal? Eu sou bacharel em biomedicina. Alguém está fazendo biomedicina aí? Vamos lá. Quando a gente faz um esfregaço de sangue periférico, aliás, quando a gente faz um exame, por exemplo, que a gente vai fazer a contagem de plaquetas. Fizemos a contagem do número de plaquetas. A gente viu que a contagem do número de plaquetas está baixo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o sangue daquele paciente e fazer um esfregaço de sangue. Por quê? Obrigatoriamente, fiz um exame de sangue. Obrigatoriamente, vi que naquele paciente a contagem de plaquetas estava baixa, né? Se eu pego um paciente que tem contagem de plaquetas baixas, eu tenho que pegar, né, o sangue daquele paciente e fazer um esfregaço. Por quê? A gente pode observar em alguns casos a formação desses agregados de plaquetas aqui, ó. E isso gera erros na contagem de plaquetas. E é isso aqui, ó, que leva o que a gente chama de pseudotrombocitopenia. Então, olha só. Se você pegou um paciente que tem uma queda do número de plaquetas, fez o esfregaço de sangue dele, observou que tem esses agregados na corrente sanguínea periférica aqui, né? No seu exame, na sua lâmina de sangue, isso aqui o que indica para você? Indica que é uma falsa trombocitopenia. Essa trombocitopenia, essa trombocitopenia que você viu no exame de sangue, né, feito pela máquina, tá errado. Por quê? Isso aqui acontece, pessoal, porque em alguns tubos de sangue tem, né, EDTA. O EDTA é um quelante de cálcio, e quando você quela o cálcio, ele pode gerar aqui uma pseudotrombocitopenia. Então você vai ter que refazer essa coleta e preferencialmente que não seja em EDTA, tá? Então isso aqui
observou isso, significa que é uma pseudotrombocitopenia, ou seja, o paciente não tem trombocitopenia. E a doença de von Willebrand, professor? O senhor disse que a doença de von Willebrand, ela tem um pé na hemostasia primária e um segundo pé na hemostasia secundária. Inclusive, já digo para vocês, a doença de von Willebrand é o distúrbio da hemostasia mais comum, tá? É o distúrbio de hemostasia mais comum que a gente encontra. Se eu não me engano, é 1 a cada 100 pacientes. E olha só, existem 3 principais tipos, olha só, 3 principais tipos de doença de von Willebrand. A doença do tipo 1, doença do tipo 2 e doença do tipo 3, beleza? Então vamos lá. A doença do tipo 1 é a mais comum. Geralmente, né, ela vai estar relacionada a uma diminuição do fator de von Willebrand, mas não é uma diminuição significativa, ao ponto que a paciente, geralmente mais mulheres, elas vão ter aqui um exame de sangue normal. Mas é uma paciente que se bate, fica roxa. Qualquer coisinha fica roxa, muito mais roxa do que uma paciente que não tem a doença de von Willebrand. Então, é uma paciente que reclama geralmente, poxa, me bati, já tô toda roxa, eu nem sei onde me bati, na verdade. Nem lembro onde se bateu e tá toda roxa. Geralmente é o que se observa na doença de von Willebrand do tipo 1. Doença de von Willebrand do tipo 2. Os níveis do fator de von Willebrand são normais, mas o problema aqui é uma queda na qualidade, beleza? É um problema na queda da qualidade. Então aqui, pessoal, a gente já começa a observar exames alterados. O tempo de sangramento vai estar aumentado e a contagem plaquetária vai estar normal. E por fim, a gente tem o von Willebrand do tipo 3, tá? Como que funciona o von Willebrand do tipo 3? Aqui a gente já tem uma diminuição grave do fator de von Willebrand, que tem uma queda acentuada na qualidade, tá? Então aqui, ó, a gente tem tanto uma queda, né, grave da quantidade de von Willebrand, também tem uma queda na qualidade. Ou seja, o von Willebrand aqui é pouco e também, além de ser pouco, não funciona bem. Então aqui nesse paciente, né, o tempo de sangramento vai estar elevado e a contagem de plaquetas também vai estar normal. Só que olha só, falei para vocês o seguinte, que a doença de von Willebrand, ela pode ter um pé na hemostasia primária e um pé na hemostasia secundária. O que indica para a gente uma disfunção da via intrínseca da coagulação? Quem que lembra? O PTT, né? É ele que avalia a via intrínseca. Então, olha só, no fator de von Willebrand do tipo 3, a gente vai ter um pé na hemostasia primária, que vai ser caracterizada pelo aumento do tempo de sangramento, só que como nesse paciente a gente tem uma diminuição grave da quantidade e até mesmo uma diminuição da qualidade do von Willebrand, a gente vai ter também uma disfunção da hemostasia secundária. Vou já explicar o porquê. E como que a gente vai avaliar essa disfunção da hemostasia secundária? Aqui no von Willebrand, a gente vai ter o aumento do PTT. E por que tem esse aumento do PTT? Bem, não expliquei para vocês ainda, pessoal. Mas acontece o seguinte. O von Willebrand, ele fica lá na camada subendotelial. E acontece também o seguinte. Todos os fatores de coagulação são produzidos no fígado, exceto o fator 8. E acontece que o fator 8, ele é um dos fatores que tem o tempo de vida menor. E como ele é produzido no endotélio, a gente pode dizer, inclusive, que, de certa forma, o von Willebrand, ele acaba protegendo também o fator 8. Então, em uma pessoa normal, o fator 8 ele acaba sendo protegido pelo fator de von Willebrand. Só que numa pessoa que tem a doença de von Willebrand do tipo 3,
esse fator 8 não é tão bem protegido assim pelo fator de von Willebrand. Então aqui, na pessoa com doença de von Willebrand do tipo 3, por não ter, né, uma qualidade nem quantidade desse fator de von Willebrand, a paciente, além de ter um tempo aumentado no sangramento, também vai ter características de hemofilia, tá? Hemofilia do tipo A, que a gente vai ver daqui a pouco. Vai ser caracterizado pela uma diminuição do fator 8 e o PTT alargado. Beleza? E como é que é feito o tratamento? Bem, se tem um paciente que já sabe que vai ter ali, tem uma doença, né, do von Willebrand, e sabe que esse paciente vai arrancar um dente, por exemplo, o médico pode dar desmopressina para ele, que vai induzir a formação de mais von Willebrand. Ou se o paciente ele tem um caso grave, né, de sangramento, por exemplo, o médico também às vezes opta, né, por dar o crioprecipitado. Então aqui de novo, a gente tem a via extrínseca. Quem mede a via extrínseca para a gente, quem olha a via extrínseca para a gente, olha entre aspas, né, é o TAP. Se o TAP está acima de 14 segundos, isso indica para a gente uma disfunção de hemostasia secundária relacionada à via extrínseca. Se o PTT está alargado, né, acima de 35 segundos, indica para a gente um problema de via intrínseca. Bem, e aí, se tanto o PTT quanto o TAP estiverem alargados, a gente tem uma disfunção, né, na via comum, tá? Então, agora, relembrando isso aqui, a gente vai entrar em distúrbios da hemostasia secundária. Então, a gente já viu qual é o principal ator da hemostasia secundária, os fatores de coagulação. Qual é a função da hemostasia secundária? Não deixar o paciente voltar a sangrar pela formação da rede de fibrina. Quais são os locais de sangramento característicos da hemostasia, de distúrbios da hemostasia secundária? São geralmente sangramentos mais perigosos, como o sistema nervoso central subcutâneo, e são característicos principalmente de hemofilia, quando a gente observa hematoma pós-vacina e hemartrose. O que é o hematoma pós-vacina, professor? É isso aqui. O que é hemartrose? É isso aqui. E qual é o modo de sangramento? O paciente para de sangrar, mas depois ele volta a sangrar. Obviamente, pessoal, ver isso, né, na prática clínica, médica, é muito difícil. Os médicos são treinados para isso. Vamos lá. Então, a gente viu o seguinte. Distúrbios da hemostasia secundária podem ser na via intrínseca ou extrínseca ou na via comum. E quando é que eu consigo saber, né, que é na via intrínseca? Bem, quando o problema é na via intrínseca, a gente tem algum problema do fator 8, fator 9 ou fator 11, beleza? E como que a gente vai avaliar se o paciente tem um problema na via intrínseca? Vai ser um paciente onde a gente observa o PTT alargado e o TAP normal. Tudo bem? Então, qual vai ser as causas de problemas na via intrínseca? Problemas na via intrínseca são ligados principalmente, pessoal, a hemofilias. E aí acontece o seguinte, como que a gente sabe que tipo de hemofilia é? Porque existe a hemofilia A, B e C. Tudo bem? A hemofilia A está ligada ao fator 8. A hemofilia B está ligada ao fator 9. E a hemofilia C está ligada ao fator 11. Então, o que acontece? O médico ele vai pedir primeiramente o PTT e o TAP do paciente. Ele vai observar que o PTT está alargado e o TAP normal. Ele vai pensar, opa, isso deve ser um tipo de hemofilia. Então, ele vai pedir para o biomédico ou farmacêutico, né, quem estiver lá na clínica, fazer a dosagem do fator 8, 9 e 11. Se ele observar uma queda, né, do fator 8, 9 ou 11, aí ele vai dar o diagnóstico de hemofilia A, B ou C. Tudo bem? Mas isso pode acontecer também, pessoal, né, um distúrbio da hemostasia secundária pela via intrínseca devido a drogas. Por quê? A heparina não fracionada, ela tem a capacidade de alargar a via, alargar o PTT, né? E outra coisa que pode acontecer também, pessoal, é aí um caso até um pouco mais difícil
de se observar, até mesmo do médico conseguir diagnosticar, que são alguns pacientes que podem ter anticorpos contra fatores de coagulação, mais especificamente anticorpos contra o fator 8, tá? Pode acontecer também. Professor, e como é um problema da via extrínseca? Bem, a gente tem que entender o seguinte, que a via extrínseca é uma via rápida, é uma via que a gente tem rapidamente a ativação da coagulação. Então, problemas na via extrínseca, o principal ator aqui da via extrínseca é o fator 7. Então, como que a gente sabe que a gente tem um problema na via extrínseca? Vai ser casos onde a gente vai ver um PTT normal e um TAP alargado, que é o TAP que avalia a via extrínseca, beleza? Só que acontece o seguinte, a causa hereditária, né, do fator 7, ali, uma causa de problema de fator 7 hereditário, ela é muito raro, é raríssimo. Então, o que vai acontecer geralmente? Se o médico vê um TAP alargado, ele vai pensar que é um fator hereditário em último caso. Isso aqui vai estar geralmente ligado a drogas, como cumarínicos, e até mesmo hepatopatia. Como assim, professor? Hepatopatia? Sim, hepatopatia. Por quê? Se o paciente ele é hepatopata, né? Ele tem algum problema no fígado, significa que aquele fígado não está funcionando bem e o fígado pode não estar produzindo, por exemplo, os fatores de coagulação. Tá? Pode acontecer isso também. E aí o que acontece? Pô, professor, mas existem fatores de coagulação que são produzidos também pelo fígado, mas um dos fatores que tem a vida mais curta ainda, pessoal, que o fator 8, é o fator 7, tá? Bem, outra coisa que também pode acontecer, né? Às vezes o fígado também não está bem e ele acaba ali não absorvendo muita vitamina K. Pode ser também um problema de vitamina K nesse paciente, tá? Um problema de absorção na vitamina K. Então, o que acontece nesse caso? O que o médico vai fazer nesse caso? Se ele identifica que é falta de vitamina K no paciente, ele tenta dar para o paciente vitamina K por via parenteral, pelo sangue. Obviamente não vai ser por via oral, porque esse paciente claramente já vai ter algum problema de absorção da vitamina K. Então ele opta, né, por uma via mais rápida. Professor, então a gente já falou de via intrínseca, já falou de via extrínseca, e a via comum? Como vai ser um problema da via comum? Bem, na via comum vai ser um problema ou de fator 5, ou de fator 2, ou de fator 10, ou de fator 1. Lembrando, o fator 2, pessoal, que eu estou colocando aqui, é chamado de trombina, e fator 1 é o fibrinogênio. Tudo bem? Então, como a gente sabe que é um problema na via comum? Porque aqui, tanto o PTT quanto o TAP estarão alargados, beleza? Então, olhou PTT e TAP alargados, é um problema na via comum, tá? Tá até errado ali, agora que eu vi. Mas enfim, vamos lá. Bem, então vamos lá. PTT alargado e TAP alargado é um problema na via comum. Bem, só que acontece o seguinte, a gente tem que lembrar qual é o fator de coagulação que é mais frequentemente usado, tanto na via, na hemostasia primária e secundária. É o fibrinogênio. Então, geralmente, pessoal, quando tem um problema na via comum, esse problema de via comum ele está ligado, geralmente, a problemas no fibrinogênio. Então, o médico ele vai dosar o fibrinogênio. Só que aí entra um porém. O problema aqui do fibrinogênio pode ser em qualidade ou pode ser em quantidade. Então, ele dosa o fibrinogênio. Dosou o fibrinogênio está normal? Ou seja, se o fibrinogênio está em número normal, né, fibrinogênio está normal, significa que não é um problema de quantidade. Se o número está normal, não é um problema de quantidade. Então, pode ser um problema de qualidade. Como que ele mede, né? Como que os médicos conseguem medir a qualidade do fibrinogênio? Faz o tempo de trombina, tá? O tempo de trombina, ele que vai avaliar a qualidade. Só que aí tem um detalhe, ó. O tempo de trombina só avalia a função do fibrinogênio
se ele estiver em números normais. A gente já viu uma coisa muito semelhante com as plaquetas, né? A regrinha aqui é quase a mesma coisa. Bem, e quais são as causas, professor? Quais são as causas mais comuns disso aqui? Bem, geralmente isso aqui vai acontecer, pessoal, pelo CIVD, coagulação intravascular disseminada. O que é isso aqui, professor? O paciente começa a ter quadros muito graves de coagulação intravascular, como o próprio nome já diz. Isso aqui geralmente está relacionado a uma infecção bacteriana ou uma infecção viral. E o que acontece aqui? Bem, o paciente aqui com CIVD, ele vai ter uma lesão capilar microangiopática. O paciente ele também vai ter hemólise com esquizócitos. Isso aqui também vai ter, aqui a gente vai ter um consumo também de plaquetas. Então, o paciente ele vai ter aqui também na CIVD, além disso aqui que a gente viu, vai ter também uma queda numérica de plaquetas, portanto vai ter um alargamento do sangramento. Os fatores de coagulação vão ser consumidos também e por isso a gente também vai ter uma alteração do PTT e uma alteração do TAP. A gente vai ter também aqui na CIVD uma coisa que é muito importante, fibrinólise. Por quê? Como a gente está tendo uma coagulação intravascular disseminada, o nosso corpo ele tenta fazer o combate dessa coagulação disseminada. Obviamente ele tenta, mas não consegue. Mas como que o médico observa a presença dessa coagulação disseminada através dessa tentativa do nosso corpo de combater essa coagulação? A gente viu que o nosso corpo ele tenta fazer fibrinólise nesse caso. Então, como ele tenta fazer fibrinólise, durante o processo de fibrinólise a gente tem a formação dos PDFs, os produtos de degradação da fibrina. Então, qual é o principal produto de degradação da fibrina? Dímeros D. Então, nesse paciente aqui, ele também vai ter um número aumentado de dedímeros, de dímeros D. Beleza, pessoal? Então, espero muito que vocês tenham gostado da aula. Eu termino a aula por aqui, mas antes, calma aí que vocês têm que assinar a lista de presença. E eu peço também para vocês, carinhosamente, que deixem um like de vocês aí, se inscrevam no canal. Eu vi que vocês estavam perguntando, professor, essa aula vai ficar gravada? Eu vou fazer depois alguns cortes dessa aula e publicar durante a semana através de cortes aqui no próprio YouTube, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado de verdade.